Em 2018, completaram-se 50 anos de maio de 1968. A revolta representou um marco da contracultura e repercutiu, sobretudo, na revisão das hierarquias sociais até então estabelecidas. Uma das maiores revoluções comportamentais do século XX, esse movimento ainda hoje marca a nossa sociedade. No programa de hoje, vamos debater maio de 68 e o seu legado. Fique com a gente. É proibido proibir. Sejam realistas, exijam o impossível. Esses foram slogans que marcaram maio de 68. No dia 2 de maio de 1968, estudantes franceses da Universidade de Nanterre se insurgiram contra a burocracia e o conservadorismo da instituição, sem imaginar que desencadeariam a onda de protestos que deu início a um dos mais marcantes movimentos do século XX. Houve diversos maios de 68, dos Estados Unidos à França, passando pelo Brasil. O movimento de maio de 68 foi heterogêneo, envolveu diferentes grupos sociais, influenciou inúmeros pensadores e novas gerações. O mundo após maio de 68 jamais seria o mesmo. Por que maio de 68 foi tão significativo? Quais foram os impactos do movimento para o pensamento e para a estrutura social da época? Qual o seu legado e quais as críticas dirigidas a ele? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que começa agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea. E as obras literárias serão o pano de fundo dessa discussão. O Direito e Literatura, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, quero discutir hoje o tema maio de 68. E para isso estamos com Adriano Naves de Brito, atual secretário de Educação de Porto Alegre e professor de filosofia, Mário Flaig, filósofo e psicanalista, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar com... Pode ser com o Mário? Ok. Tá bom. Bem, eu trago, não é uma obra literária, é um seminário que Lacan estava proferindo precisamente neste ano, né, 68, como o ano letivo lá começa em 67, né, e termina em junho, julho de 68, e ele interrompeu o seminário, evidentemente, né, em solidariedade aos estudantes, à revolta, e é muito interessante que o seminário se chama O Ato Psicanalítico. É uma coincidência incrível. Por quê? Porque a ideia principal da noção de ato é quando o que se diz não fica, como normalmente, sem nenhuma consequência. Pelo contrário, de que quando se diz ou se age, isso tem consequências, né? Então, a noção de ato é como o que fazemos tenha esse estatuto de ato, ou seja, que algo se produza que não há como voltar ao que era antes, ou seja, que haja consequências. Né? Perfeito. E hoje vivemos algo parecido, que as coisas não têm consequências. Né? E, bom, o que seja um ato é o que Lacan desenvolveu, a sua noção, pensando desde Júlio César, que atravessa o Rubicon, né? E quando se constitui em ato, a gente vai saber depois. Sim. Né? Na hora que ele toma a decisão, não se sabe ainda se aquilo vai ter consequências ou não. E ele tira as consequências, né? Que perduram até hoje. Né? Quer dizer, ali houve a história, fez algum giro, se bem ou para mal, não sabemos, mas algo se passou ali.
né? Então, maio de 68, essa questão do próprio Lacan, né, quer dizer, está discutindo exatamente o tema, a tematização dos atos que estavam se desenvolvendo naquele momento. Naquele momento. E foi uma coisa assim, absolutamente não prevista, né? E interessante é que, acho que aí você pode falar também depois, como é que isso começa. Ninguém pensava como isso ia acontecer, né? Mais ou menos como a greve dos caminhoneiros, mal comparando. Adriano. Bom, eu trago do Philip Roth, American Pastoral, uma pastoral americana, um livro de 97, mas um livro ambientado nessa passagem dos 60 para os 70. O livro, na verdade, termina em 73 com o Watergate. Então, e o título é um título irônico, porque é como se tivesse o Parnaso americano tivesse acabado. Porque a ideia é justamente, contando um pouquinho da história, a história está centrada num personagem que é um personagem também com uma certa ironia, porque ele é um judeu de classe média alta, muito bem sucedido, um atleta, um sujeito que foi, como atleta, foi uma estrela do seu tempo. Ele era também marina, quer dizer, um soldado da Marinha Americana, então um sujeito exemplar, mas um loiro de olhos azuis, e por isso o apelido dele no livro aparece o Swede, né? Então há uma certa ironia, nós estamos saindo de um período de guerra, da Segunda Guerra, a sociedade americana alcançou um patamar, e ele representa esse patamar de sucesso, então ele tem uma vida super bem sucedida, um sujeito bonito, um sujeito que representa todos os valores americanos, bem casado com aquela que foi a princesa da escola, né, que ganhou o prêmio de beleza da escola, tem filhos, e a vida deles processava muito bem, e aí as coisas começam a se desmantelar inteiramente, né? A filha dele participa de um atentado numa agência de correio, morre um funcionário, isso por conta dos levantes ligados aos direitos civis nos Estados Unidos. Então ele não consegue que a filha dele pare dessas intervenções na vida política, ela acaba sumindo do cenário. O tema a história é contada pelo alter ego do Roth, que é o Zuckerman, numa reunião de 1995, então assim, a retrospectiva, né? O irmão mais novo do Swede, que na verdade tinha muita inveja dele, conta como a vida do Swede tinha se tornado uma desgraça. O Swede lá pela frente descobre que a mulher dele tinha um caso com um professor de Princeton e queria deixá-lo. Depois se descobre que ele próprio ele próprio revela que ele tinha tido um caso com aquela que era professora de fala da filha dele. Então, o resultado é o seguinte: todo mundo tinha um verniz de alguma coisa boa, mas a vida por baixo estava se corrompendo e mudando completamente. E o filme, porque foi feito um filme dele também, em 2016, mas o livro termina com o Watergate, então, que interessante. A vida americana, nesse período, e isso que era a Guerra do Vietnã, na verdade, ela era uma ativista contra a Guerra do Vietnã, então essa era uma dimensão importantíssima. Se vê que ela participou, depois ele encontra a filha 5 anos depois, vivendo em condições muito ruins, e ela revela que ela participou de mais outros atentados, matou mais pessoas. Poxa. Então, essa é a história. O Philip Roth é muito dramático, né? Então vai se lendo, vai vendo essas coisas todas dramáticas, mas enfim, é a história da modificação, do fim do Parnaso. Além de tudo, também é uma homenagem ele morreu recentemente. Morreu recentemente. É uma homenagem também ao Philip Roth, nosso Drayton. Eu trouxe uma música do Caetano Veloso e dos Mutantes, que é Proibido Proibir, que foi apresentada no festival em 1968. E essa música não teve boa acolhida no primeiro momento, né? Depois muda, mas no primeiro momento não teve boa acolhida. E é um mote francês, que é, sim, né, ele é interdire, isto é, proibido proibir, e aparece nessa música aqui no Brasil.
Bom, o que quer dizer com isso? Essa música, ela é uma espécie de crítica, e esse slogan é uma espécie de crítica ao autoritarismo. Mas não só autoritarismo, é uma crítica à autoridade. E a proibição também como o inverso, vamos dizer assim, o contrário da liberdade. Então, nós temos alguns elementos aqui que aparecem em maio de 68 como uma ânsia de liberdade, uma crítica à autoridade, mais autenticidade, já que o Adriano tocou nesse assunto, aquilo que aparece e aquilo que realmente acontece nas profundezas, vamos dizer assim, em uma sociedade chauvinista não quer mostrar, vamos dizer, por assim dizer. Então, essa música expressa essa necessidade de superar uma determinada situação, status quo, e passar para um outro patamar. Podemos aqui interpretar metaforicamente, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros. Então, mudar aquilo que nós tínhamos e passar para algo novo, mais autêntico, mais livre e menos autoritário. Se isso se obteve com mais de 68 é uma outra questão, mas podemos falar sobre isso depois. Uhum. E essa época dos festivais, né? Essa época o festival mais candente no Brasil foi 67, 68, que eu não sei onde foi, mas sim, que era o Chico Buarque, Gilberto Gil, esse é de 67, 68. 68. 68. Bom, dentro desse exato contexto. O do Geraldo Vandré, que ele também foi em 68 também, né? Que ele acaba ganhando, ele não ganha o festival, né? Quem ganha é Sabiá, parece. Entende? Então dá aquela vaia, enfim. Então ele diz, né? O Chico Buarque e Antônio Carlos Jobim merece o nosso respeito. E aí as pessoas vaiam e ele diz, né? Que a vida não se resume em festivais. Essa para mim foi a frase mais importante ali dele, né? Não tanto da música, mas dele, né? Porque hoje as pessoas acham que a vida se resume às redes sociais, ao WhatsApp, porque teve 1,5 milhão de links e etc. Teve 2 milhões de curtidas. As coisas não existem, apenas passam a existir pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Sim, mas se é uma coisa construída, por que as pessoas olham no Facebook, então? Ou o YouTube, né? Ou do YouTube, é? Tantos 100 mil acessos, 200 views. É interessante comparar os dois movimentos, né? Porque esse de hoje, que é virtual, e esse movimento dos maio de 68, dos anos 60, na virada para os anos 70, que era muito real, um movimento de rua, era um movimento que acontecia na realidade. E nós colocamos aqui 3 países em perspectiva. O movimento na França, o movimento nos Estados Unidos, e que é um berço muito importante desse movimento também, e o movimento no Brasil. E seria interessante conversar sobre isso, porque são países diferentes, com desdobramentos diferentes, né? Como é que nós... Esta é a pauta. Já para a sequência, o Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta, continuamos discutindo sobre o tema maio de 68. Vamos falar mais sobre isso. O Adriano já adianta esta pauta, a imbricação entre França, Brasil e Estados Unidos, né? E qual é o ato disso, né, Mário? Nós já voltamos.